uma festa de luxo, champanhe, pessoas ricas por todos os lados. E no meio da sala, uma jovem de vestido simples sendo humilhada publicamente pela anfitriã. Todo mundo olhando, todo mundo esperando ela se encolher, chorar, sair correndo. Mas ela não fez nada disso. O que ela fez foi tão poderoso, tão elegante, tão devastador na sua simplicidade, que calou a sala inteira e mudou para sempre a vida de quem estava ali. Essa é a história de Lívia, a filha do empregado que ensinou aos ricos o verdadeiro significado de classe. Prepare-se porque essa história vai te arrepiar do começo ao fim. Vamos lá. Seu nome era Lívia, 19 anos, filha de seu Roberto, motorista particular da família Almeida há mais de 15 anos. A família Almeida era dona de uma das maiores redes de hotéis do país. Dinheiro, poder, influência. E seu Roberto, homem simples, humilde, de poucas palavras, havia sido leal a eles durante toda a sua vida adulta. Acordava cedo, dirigia o patriarca para reuniões, levava as crianças para a escola, buscava as madames nas compras. Era invisível, mas era essencial. E nunca reclamou. Porque seu Roberto tinha algo que muitos perderam: dignidade no trabalho, orgulho na honestidade, satisfação em fazer bem feito. E foi assim que ele criou Lívia. Sozinho, porque a mãe havia falecido quando ela era pequena. Ele ensinou a filha que roupa não define caráter, que dinheiro não mede valor, que respeito se conquista com postura, não com posição. Lívia cresceu vendo o pai sair de madrugada, voltar à noite, sempre educado, sempre respeitoso, sempre digno. E ela aprendeu. Aprendeu a andar de cabeça erguida, mesmo quando o sapato era simples. Aprendeu a falar com clareza, mesmo quando a voz não tinha eco. Aprendeu que grandeza não grita, apenas existe. Lívia estudava enfermagem em uma universidade pública. Trabalhava meio período em uma clínica para ajudar nas despesas. Não tinha luxo, mas tinha propósito. Não tinha fortuna, mas tinha sonhos. E estava determinada a construir uma vida de valor. Tudo isso até a noite da festa. A família Almeida estava comemorando o aniversário de 60 anos do patriarca, Dr. Fernando Almeida. Seria uma festa grandiosa na mansão da família. 300 convidados, empresários, políticos, celebridades, decoração cara, comida importada, banda ao vivo. O tipo de evento que sairia nas colunas sociais. Seu Roberto, como sempre, seria o motorista daquela noite. Levaria e traria convidados, estacionaria carros, ajudaria no que fosse preciso. E Lívia iria junto, não como convidada, mas para ajudar o pai. Era o acordo. Ela estaria lá para apoiá-lo caso precisasse. Lívia chegou com o pai pela entrada de serviço. Vestia um vestido simples, azul marinho, que havia comprado em uma liquidação. Sapatos de salto baixo, cabelo preso em um rabo de cavalo discreto. Maquiagem mínima. Ela era bonita, mas não chamava a atenção. E não queria chamar. Estava ali para trabalhar, não para aparecer. A festa começou. A mansão estava deslumbrante. Luzes por todo lado, música elegante, pessoas rindo, conversando, bebendo. E Lívia ficou nos bastidores, ajudando a organizar casacos, pegando bebidas para os garçons quando faltava, discreta, eficiente, invisível. Até que algo inesperado aconteceu. Um dos filhos da família, Eduardo Almeida, de 23 anos, estava conversando com amigos perto da área de serviço quando viu Lívia. Ele parou, olhou e ficou encantado. Eduardo sempre foi diferente dos irmãos, mais sensível, mais observador, mais genuíno. E havia algo em Lívia que o atraiu. Não era só a beleza, era a forma como ela se movia, a dignidade na simplicidade, a elegância sem esforço. Ele se aproximou. Oi, você é nova aqui? Lívia virou surpresa. Boa noite. Sou filha do Roberto, o motorista. Estou ajudando hoje. Eduardo sorriu. Eu sou o Eduardo. Prazer. Eles conversaram. Apenas alguns minutos, mas o suficiente para que Eduardo percebesse que havia encontrado algo raro. Uma pessoa real, autêntica, inteligente.
Lívia falou sobre a faculdade, sobre a enfermagem, sobre o desejo de ajudar pessoas, e Eduardo ouviu, genuinamente interessado. Mas então a mãe de Eduardo, Clarice Almeida, apareceu. Clarice era o estereótipo da madame rica, arrogante, fútil, obcecada por aparências. Ela viu o filho conversando com Lívia e seu rosto se contorceu em desgosto. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Eduardo se virou. Estou conversando, mãe. Clarice olhou para Lívia de cima a baixo. E então, com um tom de desprezo que cortou o ar, disse: Conversando com a ajuda? Eduardo, você tem 300 convidados lá fora, pessoas importantes. E você está aqui perdendo tempo com a filha do motorista? O silêncio foi brutal. Lívia sentiu o sangue subir ao rosto. Eduardo ficou pálido. Mãe, não fala assim. Mas Clarice não parou. Ela se virou para Lívia e disse com um sorriso cruel: Querida, você está linda no seu vestidinho de liquidação, mas essa festa não é para o seu nível. Por que você não volta para a cozinha onde você pertence? As palavras caíram como pedras, pesadas, humilhantes, devastadoras. Eduardo tentou intervir, mas Clarice já estava se virando, dando o assunto por encerrado. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Lívia não chorou, não gritou, não saiu correndo. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e com uma voz calma, clara, firme, disse algo que ecoaria para sempre naquela mansão. Lívia olhou diretamente nos olhos de Clarice e com uma serenidade que contrastava com a agressividade que havia recebido, ela disse: A senhora tem razão. Meu vestido é de liquidação e meus sapatos são os únicos de salto que eu tenho. Mas sabe o que não é de liquidação? Meu caráter, minha educação, meu respeito pelas pessoas, independente do sobrenome que carregam ou da conta bancária que possuem. A senhora pode ter tudo isso aqui, essa mansão, essas joias, essa festa. Mas uma coisa a senhora claramente não tem: classe. Porque classe não se compra, classe não se herda. Classe se constrói através da forma como tratamos os outros. E pela forma como a senhora me tratou agora, ficou muito claro quem realmente pertence à cozinha nessa história. Boa noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice ficou paralisada, boca aberta, rosto vermelho. Pela primeira vez na vida, alguém havia respondido à altura. E não tinha sido com gritos, com agressividade, com vulgaridade. Tinha sido com verdade, com dignidade, com uma elegância que desarmou completamente. Eduardo estava chocado, mas também impressionado. Outros funcionários que estavam por perto ouviram e trocaram olhares. Ninguém aplaudiu, mas ninguém precisava. O silêncio já era o aplauso. Lívia se virou e começou a sair. Mas antes que ela chegasse à porta, uma voz a parou. Espera! Era Dr. Fernando Almeida, o patriarca, o aniversariante. Ele estava parado na entrada, tinha ouvido tudo. Ele se aproximou de Lívia, olhou para a nora com uma expressão de profunda decepção e então disse: Clarice, você me envergonha. Essa moça tem mais educação no dedo mindinho do que você em todo o corpo. Você deve a ela um pedido de desculpas. Clarice estava em choque. Nunca, em 20 anos de casada com o filho de Fernando, ela havia sido repreendida assim publicamente. Mas Fernando, ela é o quê? Filha de um homem que me serve com lealdade há 15 anos? Uma jovem que está estudando para salvar vidas enquanto você gasta fortunas em bolsas? Você acha que o dinheiro te dá o direito de humilhar quem não tem? Pois saiba que não dá. E se você não consegue entender isso, então é você quem não deveria estar nessa festa. O silêncio agora era absoluto. Fernando se virou para Lívia. Minha querida, em nome da minha família eu peço desculpas. O que você ouviu aqui não representa quem nós somos. Ou pelo menos, não representa quem eu quero que sejamos. Você tem toda a razão. Classe não se compra. E você demonstrou mais classe em 1 minuto do que muitos aqui demonstram em uma vida inteira. Por favor, não vá. Eu gostaria que você ficasse, não como ajudante, como convidada.
Lívia estava sem palavras. Ela olhou para o patriarca, para Eduardo, que sorria emocionado, para Clarice, que estava mortificada, e então para o próprio pai, seu Roberto, que havia aparecido ao ouvir a comoção e estava com lágrimas nos olhos de orgulho. Ela respirou fundo e disse: "Obrigada, doutor Fernando. O senhor é muito gentil, mas eu vim aqui para ajudar meu pai, não para ser convidada. E é isso que eu vou continuar fazendo, porque eu tenho orgulho de quem eu sou, de onde eu vim e do trabalho que faço. Não preciso de festa, não preciso de holofotes, eu só preciso de respeito. E isso, o senhor me deu, então obrigada." Fernando sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de admiração. "Você é incrível, menina. Seu pai deve ter muito orgulho de você." Lívia olhou para o pai. "Eu tenho orgulho dele. Foi ele quem me ensinou tudo." A noite seguiu. Lívia voltou ao trabalho discretamente. Mas algo havia mudado. Funcionários a olhavam diferente, com respeito, com admiração, porque ela havia feito algo que muitos gostariam, mas não tinham coragem. Havia enfrentado a arrogância com dignidade. Eduardo passou o resto da noite tentando encontrar momentos para conversar com Lívia. E quando finalmente conseguiu, já no final da festa, ele disse: "Eu nunca vou esquecer o que você fez hoje. Você foi incrível." Lívia sorriu. "Eu só fui eu mesma." "Exatamente. E isso é o que torna você tão especial." Eles trocaram números. E nos dias seguintes, Eduardo não parou de pensar nela. Não era só atração, era fascinação. Ele havia crescido cercado de pessoas que fingiam, que se importavam com aparências, que valorizavam coisas superficiais, e de repente, havia encontrado alguém real. Alguém que sabia exatamente quem era e não tinha vergonha disso. Alguém que não precisava de validação externa porque tinha validação interna. Ele ligou. Convidou-a para um café. Lívia hesitou, mas aceitou. E quando se encontraram, fora do contexto da mansão, da festa, da dinâmica patrão-empregado, eles descobriram algo surpreendente. Conexão genuína. Conversaram por horas, sobre sonhos, sobre valores, sobre vida. Eduardo contou sobre a pressão de carregar um sobrenome, sobre a expectativa de ser algo que ele não queria ser. Lívia contou sobre a luta de crescer sem mãe, sobre a beleza de ter um pai que priorizava caráter acima de conforto. E quanto mais conversavam, mais percebiam que, apesar de virem de mundos completamente diferentes, compartilhavam algo fundamental: o desejo de viver com propósito, com autenticidade, com significado. Os meses seguintes foram um turbilhão. Eduardo e Lívia começaram a se ver regularmente. Cafés viraram jantares, jantares viraram passeios, passeios viraram horas conversando até de madrugada. Eles não estavam apenas se conhecendo, estavam se descobrindo. E o que começou como admiração, rapidamente se transformou em algo muito maior: amor. Mas não era um amor fácil, porque o mundo ao redor não aceitava. A família de Eduardo, especialmente Clarice, estava horrorizada. "Você está saindo com a filha do motorista? Eduardo, isso é ridículo. O que as pessoas vão pensar?" Eduardo respondia sempre da mesma forma: "Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu me importo com o que eu sinto. E eu amo a Lívia." Clarice tentou de tudo. Tentou subornar Lívia para que ela se afastasse. Ofereceu dinheiro. Lívia recusou com a mesma elegância de sempre. "Dinheiro não compra meu caráter. E não compra meu coração. Se Eduardo quiser terminar comigo, precisa ser escolha dele, não sua." Tentou pressionar o filho. Ameaçou deserdá-lo. Eduardo respondeu: "Então me deserda. Porque eu não vou trocar a pessoa que eu amo por uma herança. Eu prefiro ser pobre e feliz do que rico e vazio." A situação chegou a um ponto insustentável. Fernando, o patriarca, observava tudo de longe e percebia algo que a família inteira parecia cega para ver. Eduardo nunca havia sido tão feliz. Nunca havia sido tão ele mesmo. Lívia não estava mudando Eduardo. Estava revelando quem Eduardo sempre foi.
mas nunca teve coragem de ser. Certo dia, Fernando chamou Lívia para uma conversa particular. Ela chegou nervosa, achando que seria mais uma tentativa de separá-los. Mas Fernando a surpreendeu. "Lívia, eu quero te pedir desculpas." Ela piscou confusa. "Por que, doutor Fernando?" "Porque eu criei uma família que valoriza as coisas erradas. Eu passei a vida construindo um império, acumulando riqueza, mas esqueci de ensinar o que realmente importa. E por isso, meu filho cresceu em um ambiente onde as pessoas são medidas pelo que têm, não pelo que são. Mas você, em uma noite, ensinou o que eu falhei em ensinar em décadas. E agora meu filho está apaixonado. E eu vejo nos olhos dele algo que eu não via há anos. Alegria genuína. Então eu quero te agradecer. E quero te pedir uma coisa. Não desista dele. Não por causa da pressão. Não por causa da minha família. Se você o ama, lute. Porque vocês dois juntos são a prova de que amor verdadeiro não tem classe social. Tem apenas verdade." Lívia sentiu lágrimas escorrerem. "Eu amo seu filho, Dr. Fernando. E não vou desistir." Fernando sorriu. "Eu sei. E é por isso que eu vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo." Nos dias seguintes, Fernando convocou uma reunião de família. Clarice, os outros filhos, todos presentes. E ali, ele fez um anúncio que chocou a todos. "Eu estou reescrevendo meu testamento. E uma parte considerável da minha herança vai para um fundo que eu estou criando. Um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que querem estudar medicina, enfermagem, áreas da saúde, e a administradora desse fundo será Lívia." O silêncio foi absoluto. Clarice estava em choque. "Você está brincando?" Fernando olhou firme. "Nunca estive tão sério. Eu passei a vida acumulando. Chegou a hora de retribuir. E Lívia demonstrou mais sabedoria, mais caráter, mais visão do que qualquer um aqui. Ela sabe o que é lutar, ela sabe o que é precisar, e ela vai garantir que esse dinheiro chegue a quem realmente precisa." Clarice tentou argumentar, mas Fernando foi inflexível. E pela primeira vez, os outros membros da família começaram a perceber algo. Talvez Lívia não fosse a ameaça. Talvez ela fosse a solução. Talvez ela fosse exatamente o que aquela família precisava para reconectar com valores reais. Eduardo estava radiante. Não porque Lívia estava recebendo dinheiro, mas porque, finalmente, a família estava reconhecendo o óbvio, que ela era extraordinária. Lívia e Eduardo se casaram um ano depois. Não foi uma cerimônia grandiosa. Foi simples, íntima, significativa. Seu Roberto, o motorista leal, caminhou com a filha até o altar com lágrimas de orgulho. E Fernando, que havia se tornado um segundo pai para Lívia, fez um discurso que emocionou todos. "Eu construí hotéis em todo o país. Mas a construção mais importante que já vi foi a forma como Lívia construiu a si mesma. Com dignidade, com trabalho, com caráter. Ela não nasceu em berço de ouro, mas construiu uma vida de ouro. E agora, ela não é apenas parte dessa família por casamento. Ela é o coração dessa família, porque ela nos lembrou do que realmente importa. Bem-vinda, filha." Clarice, que havia resistido até o último momento, finalmente cedeu. Não porque queria, mas porque aos poucos, mesmo ela começou a perceber que Lívia era diferente, que não era interesseira, que realmente amava Eduardo, que realmente se importava, e que talvez, apenas talvez, ela tivesse errado desde o começo. Os anos passaram. Lívia e Eduardo construíram uma vida linda juntos. Não foi perfeita. Tiveram desafios, mas enfrentaram tudo lado a lado, com a mesma dignidade que sempre os caracterizou. Lívia continuou trabalhando. Formou-se em enfermagem. Trabalhou em hospitais públicos. Via de perto a dor, a luta, a necessidade. E isso alimentava ainda mais sua determinação de fazer diferença. O fundo de bolsas que Fernando havia criado cresceu. Sob a administração de Lívia, centenas de jovens conseguiram estudar. Muitos deles vieram da mesma realidade que ela. Pobres, lutadores, cheios de sonhos, mas sem recursos. E ela fazia questão de acompanhar cada um.
de mentorar, de inspirar, de dizer: eu estive onde você está, e se eu consegui, você também consegue. As histórias se multiplicaram. Médicos que vieram da periferia, enfermeiros que eram filhos de empregadas domésticas, profissionais de saúde que sem aquela bolsa nunca teriam tido chance. E todos carregavam a mesma marca: gratidão e compromisso de retribuir. Lívia criou uma rede, uma comunidade de pessoas que haviam sido ajudadas e agora ajudavam outros. E essa rede se espalhou por todo o país. Ela virou referência. Foi convidada para palestras, para entrevistas, para contar sua história. E sempre que contava, ela voltava àquela noite. A festa, a humilhação e a escolha que fez: responder com dignidade em vez de raiva. Sabe, quando aquela mulher me humilhou, eu tive uma escolha. Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter me sentido pequena, mas meu pai me ensinou que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Então eu escolhi não dar a ela esse poder. Eu escolhi responder não com o mesmo veneno, mas com verdade, com firmeza, com classe. E essa escolha mudou tudo. Você se torna livre. As palavras de Lívia inspiraram milhões, viraram virais, viraram livros, viraram movimento, porque ela tocava em algo universal: a experiência de ser desvalorizado, julgado, diminuído por causa de origem, aparência, condição social. E ela oferecia não apenas consolo, mas estratégia. Ensinou que a melhor vingança não é se rebaixar ao nível de quem te ofende, é se elevar tão alto que a ofensa não te alcança mais. Eduardo, por sua vez, também mudou. Ele deixou o negócio da família e criou sua própria empresa. Uma empresa de impacto social. Projetos habitacionais acessíveis. Ele queria usar os recursos que tinha para resolver problemas reais. E sempre dizia: Lívia me ensinou que privilégio vem com responsabilidade. Eu nasci com vantagens que eu não escolhi, mas eu posso escolher o que fazer com elas. E eu escolho construir pontes, não muros. Eles tiveram filhos e criaram essas crianças com os mesmos valores: humildade, empatia, trabalho, respeito. Levavam os filhos para conhecer a realidade de quem tem menos. Ensinavam que brinquedos se quebram, mas caráter dura para sempre. Que dinheiro vai e vem, mas integridade é permanente. Seu Roberto, o motorista que começou tudo, viveu para ver a filha se tornar não apenas esposa de um empresário, mas uma líder, uma referência, uma força de transformação. E sempre que alguém o parabenizava pela filha, ele dizia a mesma coisa: eu só ensinei o básico: respeito, trabalho, dignidade. O resto foi tudo ela. Ele faleceu aos 70 anos, rodeado de amor. E no enterro, centenas de pessoas apareceram. Não apenas família, mas todos aqueles jovens que haviam sido impactados pelo fundo, todos que Lívia havia ajudado, todos que haviam sido tocados pela história daquela família simples que mudou uma dinastia inteira. Fernando também faleceu poucos anos depois e deixou uma carta para Lívia. Nela, ele escrevia: Lívia, eu construí prédios que vão durar séculos, mas o maior legado que eu deixo não é de concreto, é você, é a semente que você plantou nessa família, é a transformação que você causou. Obrigado por me ensinar, mesmo velho, que nunca é tarde para mudar, que nunca é tarde para valorizar o que realmente importa. Você não é só minha nora, você é minha heroína. Lívia chorou lendo aquelas palavras, porque ela nunca havia se visto como heroína, apenas como alguém que se recusou a ser pequena quando tentaram fazê-la sentir assim. Hoje, décadas depois daquela festa fatídica, a história de Lívia é contada como lenda, como exemplo, como inspiração. Não porque ela era perfeita, mas porque ela era real. Porque ela provou que você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa de dinheiro para ter valor. Não precisa de sobrenome para ter dignidade. Tudo o que você precisa é da coragem de ser quem você é, sem vergonha, sem medo,
sem pedir desculpas. E quando você tem isso, quando você carrega essa certeza dentro de você, nada nem ninguém pode te diminuir. Porque grandeza não está no que você tem. Está em quem você é quando tudo é tirado de você e ainda assim você permanece de pé, firme, digno, inteiro. Lívia ensinou isso não com palavras. Ensinou com vida. E esse é o tipo de lição que atravessa gerações, que transforma culturas, que muda o mundo. Uma pessoa por vez. Uma escolha por vez. Uma resposta digna por vez. Então, se você um dia for humilhado, desvalorizado, diminuído, lembre-se de Lívia. Lembre-se de que você não precisa revidar com raiva. Você pode revidar com classe, com verdade, com dignidade. E essa, meu amigo, é a resposta mais poderosa que existe. Se essa história te tocou, se você acredita que dignidade é mais forte que arrogância, que caráter, vale mais que conta bancária, que respeito se conquista com postura e não com posição. Então se inscreva agora no canal Status Bilionários. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas que enfrentaram humilhação, preconceito e injustiça, mas responderam com grandeza e transformaram suas vidas. Aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários me conta, você já passou por uma situação de humilhação? Como você reagiu? Compartilha com a gente, porque aqui, cada história importa. Cada voz tem valor. E ninguém, absolutamente ninguém, é pequeno quando tem dignidade. Te vejo no próximo vídeo. Continue firme. Continue digno. Continue sendo você. Porque isso é tudo que você precisa para vencer.